Oi, hoje nós vamos conversar sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a do semeador. E uma curiosidade, ela foi a primeira do seu ministério. Vamos ver o que essa palavra tem para ensinar pra gente? Pegue seu chá ou seu café e vem comigo. Essa parábola você consegue encontrar ela em 3 evangelhos, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Mas hoje nós vamos falar da versão encontrada em Mateus 13, tá bom? Naquele momento, no momento onde ele conta essa parábola, a gente pode dizer que Jesus já estava ficando um pouco famoso. Ele já tinha realizado milagres, já tinha curado, os enfermos, então a multidão já o seguia. Com isso também, algumas pessoas já estavam se levantando contra eles. Os fariseus, os mestres da lei. Antes dessa parábola, inclusive, no capítulo 12, os fariseus tinham acabado de falar que ele estava expulsando demônio por Satanás. Então a gente já consegue perceber que os corações deles já estavam endurecidos por Jesus e pelos seus ensinamentos e que isso já estava se espalhando também ao seu redor. Então, dentro desse contexto, em vez de Jesus falar diretamente como ele fazia antes, ele resolveu começar a falar por parábolas. E a primeira que ele contou é essa, a do semeador. Se você é novo por aqui, ainda não viu os outros vídeos, eu tenho um vídeo completo falando sobre o poder das parábolas, o que realmente Jesus quis dizer através dela, o quão importante ela é para o seu ministério. Então eu vou deixar o vídeo no card aqui e também na descrição. Dá um pulinho lá para você ficar bem contextualizado sobre isso. E, aproveitando o gancho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Samantha Bauer, uma pessoa que encontrou Jesus e foi encontrada por ele e que está aqui nesse canal tentando levar a mensagem dele para que mais pessoas possam sentir tudo aquilo que eu tenho sentido, sentir a transformação que Jesus fez através da minha vida. E com isso, eu tenho compartilhado um pouco sobre os seus milagres, sobre as suas parábolas, porque às vezes a gente só ouve falar algumas coisas, mas não vai na Bíblia, não conhece exatamente esse ensinamento de Jesus. Então eu tô aqui um pouquinho para compartilhar com vocês. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva, já deixa seu like, já compartilha para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E se você não é novo, faça isso também, ajuda a irmã aqui a levar a mensagem. Então, voltando, nesse momento ele estava à margem do mar da Galileia. A multidão era tanta que foi ouvir ele, que ele precisou subir num barco, entrar num barco para poder falar com todos. Então, vamos para a parábola. Jesus disse que um semeador saiu a semear. E enquanto ele espalhava a semente, elas caíram em 4 tipos de solos. O primeiro solo relatado é à beira do caminho, onde os pássaros passaram e comeram. Em segundo, foi em solo pedregoso, cheio de pedra. Elas até brotaram rápido, mas não firmaram porque não tinha raiz. O terceiro foi entre os espinhos. Elas brotaram, cresceram, mas foram sufocadas. E em quarto lugar, foi em boa terra. E com isso elas brotaram, cresceram, deram frutos de 30, 60 a 100 por cada semente plantada. Essa parábola é uma das que Jesus mais traz explicações. Acredito eu que por ter sido a primeira. As outras, até outros vídeos que a gente fala de outras parábolas, ele conta, a parábola, a história ali, e deixa mais margem para que os próprios discípulos e os ouvintes façam sua interpretação. Mas essa ele dedica um tempo para poder fazer a explicação. Vamos ver o que Jesus disse sobre isso? A primeira, à beira do caminho, Jesus vai nos dizer que é aquela pessoa que ouve, mas não entende a sua palavra, que o inimigo vem e rouba aquela palavra. Por isso que ele dá o exemplo como o pássaro que pega, as sementes no meio do caminho. Como se o inimigo passasse e pegasse aquela palavra. É a situação que às vezes o coração está tão ferido, tão distraído, que a palavra nem chega a penetrar. Será que a gente tem sido dessa forma? Será que a gente tem escutado, mas não tem deixado entrar? Será que as dores do nosso passado, as nossas feridas emocionais, será que tem impedido da palavra de Jesus, da verdadeira palavra, entrar em nosso coração? Já em solo pedregoso, Jesus vai nos dizer que é quando a pessoa recebe aquela palavra até com alegria, mas não tem raiz. Vem na primeira dificuldade e ela desiste. Isso me lembra quando a gente começa animado, começa empolgado para poder entender mais sobre as coisas de Deus, Ou ler um livro, ou ler a Bíblia, ou ir à igreja, ou ver vídeos como esse. Mas aí vem uma primeira dificuldade e já abala a nossa fé. Vem qualquer vento, de dificuldade e já abala a nossa fé.
fica aqui uma reflexão. Será que nossa fé tem raiz? Raiz a gente cultiva com o tempo, com intimidade com Deus e com constância. Já entre espinhos, Jesus vai dizer que é aquele que ouve a palavra, né? Ela até recebe essa palavra, mas os cuidados do mundo, as preocupações do mundo, até com riqueza, as ansiedades, sufoca essa palavra e ela não consegue crescer. Bom, eu acho que esse é o mais atual, foi o que mais me fez refletir, sabe? Principalmente quando eu estava preparando essa palavra. É o quanto de coisa tem competido com a palavra de Deus, com o lugar de Deus em nossa vida. Tantas distrações com telefone, TV, redes sociais, a obsessão constante por sucesso, por dinheiro, o medo do futuro. Tudo isso a gente pode considerar esses espinhos. A palavra ela entra, a mensagem de Jesus entra em nosso coração, ela até começa a crescer, mas ela não consegue brotar, porque nós estamos preocupados com outras coisas no dia a dia. Quando a vida está cheia de espinhos, a palavra não floresce. E a gente precisa começar a aprender a tirar tudo aquilo que sufoca a nossa fé. Faça uma reflexão. O que tem sufocado a minha fé? O que tem tirado o meu tempo, a minha vontade, a minha disposição para estar buscando mais sobre as coisas de Deus? Ou até mesmo ter mais tempo de oração. E aí, quando você fizer essa reflexão, você começa a pensar nela como esses espinhos, né, dessa parábola. O que são esses espinhos? Isso tudo está te impedindo a florescer em Cristo e que a palavra dele possa ser levada também a mais pessoas. Deixa aqui nos comentários, se você se sentir confortável, o que realmente tem sido o seu espinho na sua caminhada cristã. E a boa terra é quem ouve e consegue dar frutos. Não é só sobre receber a palavra, mas é se deixar transformar por ela. Porque o evangelho, na verdade, é isso, é essa transformação constante para sermos mais parecidos com Cristo. Então não é só receber e entender que Jesus veio, morreu por nós, nos salvou e deixou belíssimos ensinamentos. É o que a gente faz com tudo isso. Qual o nosso fruto em relação a isso? Qual o nosso fruto dentro da nossa casa, na nossa comunidade? Qual transformação isso tem levado para a nossa vida? A boa terra é um coração que se abre para Deus, que ouve com sede, que guarda a palavra e principalmente deixa Deus trabalhar. E Jesus termina essa parábola dizendo: quem tem ouvido, ouça. Eu acho que é como se ele estivesse querendo dizer: gente, se eu fosse vocês aqui, eu prestava atenção aqui no que eu estou dizendo. Preste atenção, não deixe isso apenas entrar de um ouvido para o outro. Guarda essa palavra no seu coração. Então também faça esse convite. Quem tem ouvidos, ouça. Primeiro te faço um outro convite. Vá até a palavra de Deus, procura, lê essa parábola em casa, sozinha. Deixa ver o que Jesus mais fala com você também em relação a isso. Qual tem sido o atual momento, essa semente que está sendo plantada no seu coração, em qual estado ela se encontra? Ela se encontra na beira do caminho, em solo cheio de pedra, entre espinhos, ou ela está dando bons frutos? Nada melhor do que o Espírito Santo de que Deus para poder te guiar e te falar onde exatamente está. E hoje a reflexão que fica é essa: qual o tipo de solo é o nosso coração? Mas não é uma reflexão para gerar culpa, gerar dor, gerar tristeza. É uma reflexão, se a gente não estiver na boa terra, que a gente possa ter um convite ao arrependimento e deixar o Espírito Santo mudar o solo. Essa é a boa notícia, esse evangelho transformador. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar esse solo para que a gente possa realmente ser essa boa terra. Pede para Deus preparar o seu coração. Ele ama fazer isso e ele ama fazer parte da sua história. Foi essa a mensagem de hoje. Até o próximo vídeo.